Tá no ar, Kathleen? Estamos no ar! Meu Deus. Tá. Sejam bem-vindos, meu povo! Bom dia, gente. Bom dia, eu sou a Elaine, professora da EMF Tigóin, e fui convidada para mediar essa live com os professores e gestores da escola, dos primeiros e segundos anos, para tirar as dúvidas mais específicas do aprendizado dos nossos alunos nesse momento tão diferente que estamos vivendo. As lives estarão gravadas e serão disponibilizadas para que todos tenham acesso às orientações que vamos passar aqui. Estão Bom dia, presentes. pessoal! Posso me apresentar, Elaine? Claro, Kathleen, a nossa diretora vai falar com vocês. Então, eu sou a Kathleen, sou a diretora da escola, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo vários pais, várias mães, acho que as crianças também devem estar aí assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos. A gente está morrendo de saudade e a gente está aqui hoje para fazer algumas orientações específicas de alfabetização, tá bom? Nós fizemos já uma outra live na sexta-feira para fazer algumas explicações mais gerais de contato da escola, de cartão merenda, de apostila, de cesta básica, de algumas coisas mais práticas para esse momento, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida, pode voltar lá na nossa live, mas também pode entrar em contato com a gente. Lá na descrição da live, que ficou gravada no canal, tem o telefone da escola, como entra no Google Class, todos os contatos, todas as nossas redes sociais. Então, a gente está lá colocando todos os dados e a gente está disponível. E a gente espera que hoje a gente ajude vocês, pais, crianças, nesse momento aí de isolamento social e de alfabetização. Duas coisas ao mesmo tempo. Obrigada pela participação aí. Vamos lá. Bom, Também quero me apresentar, então. Posso me apresentar? Então, bom dia a todos, bom dia meninas, professoras, diretora, bom dia quem está nos assistindo, os pais, os alunos, os nossos professores também. Eu sou a Fernanda, eu sou a coordenadora pedagógica da EMF Tigói, do período da manhã, e atuo basicamente com as crianças do ensino fundamental 1, que compreende do primeiro ao quinto ano, mas também, com certeza, posso atuar e posso ajudar, como estou ajudando, apoiando também o ciclo 2, que é do sexto ao nono ano. Neste momento, como a Kathleen disse, nós vamos focar em perguntas e dúvidas de vocês de alfabetização. Então, a live de hoje focada para as questões de primeiro e segundo ano e amanhã para as questões do terceiro, quarto e quinto ano, tá bom? Obrigada, gente. A Michele pode se apresentar também? Passando a bola para a Michele. Tá mudo o seu som, Mi. Agora abriu. Bom dia, sou a professora Michele, professora da disciplina de língua inglesa na EMF Tigói. E hoje eu vim tentar colaborar aqui com as meninas, né, para essa discussão, não só de como o idioma auxilia no processo de alfabetização, mas também trocar algumas figurinhas sobre essa construção, né, dos primeiros e segundos aninhos. Cícera agora? Cícera. Acho que a Cícera não conseguiu. Parece que a câmera desligou, gente.
daqui a pouco ela volta e aí ela se apresenta. Aí acho que, Elaine, a gente pode começar com algumas questões, aí você vai fazendo para a gente e a gente vai ajudando aí, a responder, né? É, dentro Certo. do. Então, vou direcionar a pergunta para a Fernanda. Pode ser, Fernanda? Claro. Então, Fernanda, muitas mães e algumas famílias estão procurando a escola preocupadas com o processo de alfabetização dos filhos, que estão no primeiro ano. Como que você, enquanto coordenadora, pode nos dar algumas dicas sobre como elas podem estar ajudando as crianças nesse processo? Olha, o que a gente tem orientado as mães, eu tenho falado com as mães via WhatsApp, via telefone, até mesmo no nosso chat passado, é o seguinte: elas ficam muito desesperadas, né? É uma ansiedade muito grande na família, e eu tenho filhos também, eu sei que quando a gente está com a criança nesse processo de alfabetização, a gente quer que eles leiam logo, a gente acha que eles têm dificuldade nas atividades, mas essa dificuldade é o percurso, ela é normal. A criança foi matriculada agora no primeiro ano, então ela vem da rotina da educação infantil, e quando ela passa para o primeiro ano, o brincar é muito importante também. Então ela não pode agora esquecer tudo que ela já brincou e ficar só sentada lá com aquele monte de letrinha na frente dela. Então a alfabetização para a criança ela acontece de uma forma também mais lúdica, mais leve, mais concreta. Então a mãe pode ler para a criança, pode cantar para a criança, pode sentar junto com ela. Aliás, a criança de primeiro ano, gente, é muito difícil ela fazer atividade sozinha. Ela precisa do apoio do adulto para ler a atividade para ela. Olha, filho, aqui a professora está pedindo para você circular a letrinha A. A criança vai conhecer a letrinha A, mas ela não vai conseguir ler aquela comanda que está sendo pedida na atividade. Então, por isso a importância do adulto ao lado dela na hora de realizar a atividade. E também, eu acredito que a mãe não precisa se preocupar tanto. Quando eu digo a mãe, é a família, tá, gente? É que a gente fala mãe porque sou eu que faço com as crianças. Mas, assim, a família em geral não precisa se preocupar se a criança escreveu uma palavra errado, porque ela não tem muito ainda o certo e o errado nesse momento. A gente não se preocupa com faltou uma letrinha na palavra, quer escrever, sei lá, bola e esqueceu a letrinha A no final, colocou o B, o O e o L. Ela está em processo, a gente diz que é um processo de alfabetização e ela está ainda adquirindo esse hábito, né, adquirindo esses conhecimentos que são necessários. Então, eu acho que o importante neste momento, para este momento agora, é o que? Criar uma rotina com essa criança de primeiro ano, de segundo ano, que ainda não está alfabetizada, que não consegue ler sozinha, que está com essa dificuldade. Criar uma rotina, primeiro ponto, criar uma rotina de estudo. Segundo ponto, acompanhar essas atividades desenvolvidas, estar junto com a criança, ler para a criança e auxiliar a criança nessa escrita, né? É uma escrita espontânea, a criança vai escrever como ela lê, ela vai escrever como ela imagina que aquela palavra é escrita. E aí, cabe a gente ficar mediando. Ela vai estar adquirindo esse processo, e se a gente ficar muito em cima, só faz coisa errada, não faz nada certo. Eu recebo áudio assim, das mães falando, ele não escreve nada certo. Ele não vai, por enquanto, escrever, ele precisa dessa mediação, ele precisa desse tempo, ele precisa testar letrinhas. Não é com B, é com C. Não é com C, é com D. Ele está testando os conhecimentos, ele está conhecendo esse processo de sílaba, de juntar cada letrinha que ele junta, forma uma sílaba. Então, eu acredito que mais importante é a gente ler bastante para a criança, ter umas atividades mais de brincadeira. Então, a gente está lá no processo de arrumação da casa. Filho, vem aqui, vamos arrumar a sua cama. Cama começa com que letra? Filho, tá aqui, vamos assistir TV? Mas TV começa com que letra? Ou então, colocou o sapato. Sapato termina com que letra? Vamos fazer uma lista de palavras? Hoje a gente almoçou o quê? Vamos fazer uma lista de tudo que a gente comeu no dia? Pode ser oral, gente, tá? Porque a escrita, ela não se dá, a alfabetização, ela não se dá somente pela escrita. Ela tem memorização, ela tem fala. Então, vamos fazer uma lista do que a gente comeu hoje? Vamos deitar na cama, no último... o que a gente comeu no café da manhã? Pão.
leite, bolacha, e na hora do almoço, arroz, feijão, carne, salada, e no jantar, macarrão, sopa. A gente pode fazer uma lista de palavras, depois no outro dia vamos escrever aquelas palavrinhas que a gente falou ontem. Macarrão, começa com que letra? Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, tá? A gente acredita na nossa escola que o principal é as crianças se sentirem apoiadas e ter esse trabalho de alguém sempre apoiando. Quando eles estão na escola, somos nós professores, né? Agora, quando eles estão em casa, eles precisam dessa mediação da família também, nesse momento. Obrigada, Fernanda. Gente, eu falo muito, né? Desculpa, eu vou tentar responder agora mais curtinho quando você perguntar. Fernanda, você está ganhando de mim, você fala muito mais do que eu. Parabéns! Ainda bem que eu perdi esse... É porque a alfabetização é um assunto que me encanta muito. Eu fui muitos anos professora de primeiro ano, antes de eu ser coordenadora. Então, eu gosto muito desse processo da criança, quando ela está saindo do mundo das ideias e colocando no papel tudo que ela pensa, tudo que ela imagina, né? É muito bacana isso. É um momento muito incrível, também gosto. Bom, muito bom, Fernanda. A próxima pergunta vai para a Kathleen. Tá bom. Vou contar, hein, Kathleen? Você vai falar mais do que eu. Vamos ver. Vou ligar um cronômetro. É verdade, vou falar menos agora. Imagina, quanto mais ficar esmiuçado, explicativo para as famílias entenderem, melhor. Porque nesse processo a gente precisa que seja bem detalhado, né? Para que elas possam ajudar com mais facilidade, entusiasmo, e entender também o processo que a gente tem dentro da escola. Kathleen. Oi. Você pode explicar para a gente qual a importância das famílias cantarem com as crianças e quais as músicas mais indicadas para o processo de alfabetização? A gente fez um curso pela Neurosaber, um curso de alfabetização. Então, os professores, na verdade, eu não fiz o curso inteiro, né? Eu participei de uma palestra, mas depois os professores dos primeiros anos e dos segundos fizeram este curso. E o curso, ele estava ensinando que para as crianças aprenderem o som das letras, né? Então, a palavra é formada pelas letras e depois as letras vão formando as sílabas, que a música era muito importante. Então, as crianças vão cantando e aprendendo as rimas. Então, a rima ajuda a criança a perceber este som. Então, papai, mamãe, a família que está lá, o irmão mais velho, as músicas ajudam muito as crianças. Então, se você entrar no YouTube e pegar lá as musiquinhas que podem ser cantadas, desde canção de ninar até músicas um pouco mais elaboradas, e procurar cantar junto com as crianças, pedir para elas cantarem sozinhas e pedirem para elas descobrirem as rimas, o som, o que começa, com qual letra que termina, com o som que termina aquela palavra e que rima com outras palavras, a gente vai ajudando a criança a despertar para esse processo, né? Então, para alfabetizar, é muito importante também as músicas. Então, a gente pode cantar com as crianças, a gente pode rimar com elas e lembrar da nossa infância, né? Batatinha quando nasce, a galinha do vizinho, são também parlendas. Então, nós temos músicas, temos parlendas que são da tradição
oral que as nossas avós, que os nossos pais e que nós cantamos quando éramos crianças e que a gente pode cantar para criança. Parece uma atividade tão bobinha, né? Mas é super importante. E elas conhecem muitas músicas, porque na educação infantil se canta muito, né? Tem esse trabalho que é muito importante. Então, perguntar para a criança, que música que você cantava lá na escola, quando você estava lá na EMEI? Né? Porque nós tivemos pouco tempo, né, de aula com eles. Então, em especial, os nossos pequenos alunos do primeiro ano, eles mal começaram o ensino fundamental e já tiveram que ficar em isolamento social, né? Então, retomar essas memórias e essas coisas que eles trazem da educação infantil. Pedir para eles cantarem. Vamos procurar no YouTube essa música, então, e para ver? Tem um grupo muito bacana que se chama Palavra Cantada. Eu gosto muito das músicas do Palavra Cantada e elas ajudam muito a trabalhar essas questões do som, né? Então, agora, se a família conseguir trabalhar isto com as crianças, a hora que eles voltarem para a escola, as professoras vão conseguir com mais tranquilidade, tá? Tem algumas mães, a mãe da Yasmin, do primeiro ano B, a Patrícia, mãezinha, eu quero agradecer muito os vídeos que você tem enviado para a gente está compartilhando com as outras famílias para dar ideias do que pode ser feito em casa. A Yasmin deve estar se beneficiando muito dessas atividades e desse acompanhamento. Então, quem puder compartilhar com a gente também as atividades que estão fazendo em casa com as crianças, é super importante. E aí a gente vê a Yasmin cantando, a gente vê a Yasmin sendo questionada pela mãe, então fazer perguntas para as crianças é muito importante, né? E eu acho que será que eu ganhei da Fernanda no tempo? Pode ser que sim, mas acho que é isso. Ai. Fernanda, você quer complementar alguma coisa? Quer falar mais? Não, acho que as sugestões que a Kathleen deu foram muito boas. Parlendas, né, que a gente aprende quando é criança e nem sabe que tem esse nome. Aí quando a gente entra na escola, que o professor começa lá, galinha do vizinho, bota... A gente fala, minha mãe já falou isso pra mim. E aí a gente começa a sistematizar todo esse conhecimento que a gente já adquiriu lá em casa. Então, assim, os primeiros professores realmente são a família, a nossa comunidade, onde a gente convive, né? Porque quando a gente chega na escola, a gente já traz uma bagagem, um conteúdo, assim, muito bom. A palavra cantada que a Kathleen sugeriu é muito legal, porque são músicas que quando eles entram na EMEI, na creche, né? Hoje em dia as crianças já vão para a escola no SEI, porque as famílias precisam trabalhar. Então lá com 1 aninho, 2 aninhos que eles estão na creche, no SEI, eles já aprendem essas músicas, depois na EMEI reforçam. Quando eles chegam para nós, na IMF, no ensino fundamental, eles já vêm com todo esse conhecimento de música, de parlenda, de brincadeiras, até nas brincadeiras, né? Amarelinha, pega-pega, a gente brinca com eles lá fora, depois chega, desenha, escreve sobre isso. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento concreto do que é a escrita, que eles possam aprender sobre a escrita para depois escrever, porque a escrita é a última coisa que vai finalizar esse processo de alfabetização. Então, ele tem os estudiosos, né, que eles têm toda uma série até chegar na escrita concreta daquilo que eles estão vendo e vivenciando no mundo deles, né? Então, muito importante o que a Kathleen disse sobre a música e sobre o canto. Olha a ideia aí que a professora Andréia colocou, né? Pega a caixa de sabão, leia a marca do produto, da margarina, do arroz, tá lá em casa, né? Todas essas coisas. Então, é uma ideia muito boa e que ajuda muito as crianças a despertarem aí para esse mundo da escrita, né? Da leitura. Então, primeiro eles vão lendo as marcas e conhecendo as marcas, então eles vão vendo o logotipo, o desenho que está lá, mas depois a gente pode ir chamando atenção para as letras, né? Então, é uma boa dica que a professora Andréia tá compartilhando aqui com a gente. Obrigada, Andréia. Posso falar também? Claro. Pode. Só uma complementação com relação ao cantar.
Quando a criança canta, ela trabalha a memória auditiva também, né? Ela não só canta por cantar, ela guarda essa ação na memória e também vem acompanhada da expressão corporal. Então, você não trabalha só a mente, você trabalha o corpo inteiro. Isso também ajuda a criança lá no futuro. Você está ouvindo uma explicação de um professor, a partir do momento que você tem habilidade para reter uma música, você vai ter habilidade também para reter essa informação. Então, é importante se trabalhar isso também. Obrigada, Cícera. Elaine, a professora Lia também está dando exemplos aí de parlendas, né? 1, 2, feijão com arroz, rei, capitão, soldado, ladrão e macaca Sofia. Esse da macaca Sofia eu não lembro. Essa parlenda eu não lembro, mas os outros eu lembro. Mas as crianças, com certeza, elas vão lembrar, né? As crianças, elas Sem vão... dúvida. E aí, procurar na internet. Então, tem aí as dicas, né? Na verdade, muitas vezes eles ensinam músicas para a gente e alguns movimentos, né? Que faz parte do dia a dia deles e também é tudo muito mutável. Além da gente resgatar muitas coisas, eles também trazem muitas coisas novas. Posso passar para a próxima? Michele, você quer acrescentar alguma coisa sobre a música? Ou Eu vou entrar um pouquinho em relação ao meu conteúdo, né, que é a disciplina de língua inglesa. Então, assim, as músicas, né, nesse processo são, assim, fundamentais, essenciais, porque a criança, além da questão da ampliação, né, de vocabulário, do repertório, né, linguístico, ela vai adquirindo, e sim, a questão lúdica, né, também. Então, eu estava, né, aqui ouvindo, né, vocês falarem, fiz algumas anotações, né. Então, em relação, assim, porque quando essa criança, ela vem da educação infantil, o registro, né, é a própria criança. E quando ela chega no ensino fundamental, começam, né, aquelas preocupações do registro escrito e tudo mais. E nesse período, né, que nós estamos de pandemia, nós estamos priorizando essas atividades mais lúdicas, né, em que a criança ela pode trazer esse repertório de memória do que ela acabou de vivenciar na educação infantil e agregar ao nosso trabalho, né, no ensino fundamental 1. Porque justamente uma das nossas questões é não romper, né, tão drasticamente, né, com esse processo dessa recém-chegada, né, a educação fundamental e tendo nessa saída aí recente da educação infantil. Então, sempre priorizando muitas atividades que trabalhem com o campo do brincar, que o brincar é fundamental. E o processo a gente visualiza, né? Estou até aqui visualizando também o comentário da Patrícia, mãe da Yasmin, e é isso mesmo, né? O desenvolvimento, o resultado aparece na própria criança, né? Então, é através de uma resposta já cada vez mais elaborada, de questionamentos, de curiosidades. Então, é bem interessante, assim. Então, tanto eu quanto a professora, né, Camila, né, que estamos conduzindo as atividades de língua inglesa no ensino fundamental 1, nós estamos priorizando atividades, né, que estejam próximas do campo do brincar e que a criança possa estar junto com a sua família, né, e desde já agradeço aqui imensamente todo o apoio, né, das famílias, porque sem esse apoio a gente não consegue desenvolver as atividades, né, então é fundamental. Então, a questão da música é essencial, assim, ajuda na questão da memória, a questão da habilidade comunicativa, sem falar que é uma delícia, né, gente? Eleva, né, acho que é o momento que nós estamos passando, precisa, né, às vezes, a gente ter esses momentos lúdicos, e sem falar que a criança traz aí, né, para essa casa esse movimento, né, esse momento de, até para a própria família, ter uma descompressão.
Então, desde já agradeço e acho que a importância ela é riquíssima dentro desse processo de construção, não só na questão, né, das habilidades linguísticas dentro da língua inglesa, mas de todas as outras disciplinas. Muito obrigada, Michele. Eu que Vocês agradeço. foram ótimas. Bom, agora eu vou fazer um sorteio para quem vai falar. Ô, Elaine, tem a mãe do Eduardo, ela também manda muitas atividades que o Eduardo faz para a gente, ela compartilha, é bem bacana, a gente fica bem feliz com isso. E aí, olha a ideia dela, né? Eu estou fazendo um silabário com ele. Isso também é bacana, né? Para ele reconhecer as letras, né? Então, pode ser um silabário de animais, pode ser sei lá, de produtos da casa, ou diversos, ou de nomes de pessoas, né? Então, o que começa com A? Que é animais, B, C, D, todas as letras do alfabeto, né? Isso as professoras também elas fazem muito na sala de aula, né? Geralmente já tem na parede lá, e é importante que a gente vá primeiro com o alfabeto, né? E aí com as sílabas, né? Então também ajuda bastante. É um método, e em casa, se puder fazer, vai fazendo. Então, B com A, Bá, B com E, B, e aí as crianças vão aprendendo aí como é que funciona, né, a estrutura da língua. Então, acho que é uma iniciativa bacana aí da mãe também. É isso mesmo, Heloísa. Parabéns pelo trabalho e pelo apoio que você está dando à escola. Fernandinha. Fernanda, como, como as mães podem ajudar com as atividades que estamos enviando? Por exemplo, a Heloísa, ela está ajudando de várias outras formas e também com o silabário para que ele possa reconhecer as letras. Quais outras dicas? Olha, como eu falei naquela resposta anterior muito longa, né? Eu acho que a gente pode ajudar, primeira coisa, criando uma rotina. Então, a criança que estuda de manhã, ela vinha habituada a acordar cedo para entrar às 7 na nossa escola. Então, eu tenho duas filhas também que são assim, a rotina delas aqui em casa é assim. Uma tem aula de manhã, se a gente não tivesse isolado, e outra tem aula à tarde. Então a gente procura manter assim aqui em casa. Então a Isadora tem aula de manhã, ela acorda 20 para 7, 7 horas começa a aula dela. Não há necessidade também, se vocês não quiserem acordar tão cedo, porque a atividade fica o dia todo no Google Classroom, que é a nossa plataforma oficial da prefeitura, onde os professores colocam a atividade. Mas é importante ter um horário, então, sei lá, 9 horas. Vamos todo dia acordar 9 horas, sentar lá na frente do computador, na frente do caderno. Eu acho muito importante esse horário, ter a TV desligada, ter o rádio desligado, que é para não tirar a atenção da criança na hora da atividade. Porque é um tempo tão curtinho, gente. Se a gente se programar para estudar todo dia, 1 hora por dia, 1 hora e meia que seja, com a criança, é um efeito, assim, quando ela voltar para a escola, tenho certeza que os professores vão sentir essa diferença, porque foi como a Catherine colocou, a gente começou, a hora que estava engrenando assim, o nosso trabalho, a gente saiu e ficou isolado. Então, as crianças que não estão realizando atividades, não estão em contato com qualquer tipo de leitura, ou desse processo de escrita, ou da lição de casa, elas vão voltar para a escola igualzinho elas chegaram lá em fevereiro, cru. Por quê? Porque a família e as crianças não entraram em contato com essas atividades que nós estamos disponibilizando. Então, eu acho que é importante, a dica que eu daria é ter uma rotina estabelecida todo dia 9 horas, todo dia 10 horas, todo dia 3 da tarde, não importa. Mas que a criança saiba que naquele horário ela não vai fazer atividade com brinquedo na mão, ela não vai fazer atividade com a TV ligada, ela não vai fazer atividade com o rádio ligado, ela vai ter um adulto, mesmo que não fique lá 1 hora sentado do lado dela, vai sentar, ler para ela, circule todas as letrinhas A,
Aí se a mãe tiver alguma coisa para fazer, sair de perto, sei lá. Mas depois o importante é a mãe retomar isso, mostrar para a criança que ela está acompanhando a atividade, que ela está interessada no que a criança está fazendo. Porque a criança, ela gosta, né, de ter esse apoio. Na escola, quando a gente está dando aula, é uma loucura. Eles fazem uma letrinha, vem com o caderno, tá certo, pro. Faz outra coisinha, tá certo, pro. Eles gostam que a gente dê esse apoio, se confere. É uma segurança para a criança receber um elogio nosso, receber tá certo, muito bem, uma palavra de motivação. Então, trabalhar com o que tem dentro da casa, né? Não tem palavra cantada, não vai sair agora comprar um CD, mas como a Kathleen disse, tem no YouTube, né? Passa na TV, às vezes a gente está ouvindo rádio, tem músicas de compositores brasileiros também, Toquinho, Vinícius de Moraes, que tem umas músicas para criança, simples também, e vários gêneros, né, de música que eles gostam também, não vamos desmerecer, né, a nossa cultura brasileira, mas sempre focado em coisas que são, assim, significativas para a criança. Eu acho que fazer lista de palavras é um exemplo bom, eu acho que contar histórias é um tempo bom. Quando a criança não sabe ler, gente, ela imagina. A gente leva as crianças para a biblioteca e dá um livro para a criança. Ela não sabe ler as letrinhas lá que estão lá, só através da imagem que vai passando o livro, elas conseguem entender o que aconteceu no livro. É impressionante. Você pode dar o livro para a criança, ela lê, ela faz a leitura da imagem, ela conta para você o que aconteceu na história. Então é importante a leitura, sabe? Usar a imaginação, conto de fadas, lista de palavras, cantar, brincadeiras, né, antigas e muita muita paciência. Eu vou falar aqui que eu tenho recebido relatos que eu não achei muito bacana, de mães que já perderam a paciência com a criança. A gente está nessa insegurança. Tem dias que eu também acordo com medo de trabalhar, de sair de casa, de ir ao mercado, porque a gente está conhecendo pessoas que morrem, que ficaram doentes. Então, é um momento de insegurança. E não é sempre que a gente está também disposto a ficar 100% dando atenção para o nosso filho. Então, a rotina, ela não ajuda só a criança, ela ajuda a mãe, ela ajuda a família, porque a mãe sabe que naquele momento ela vai dar atenção para o filho. Então, 1 hora do dia dela vai ser para a atividade do filho. As outras 23 horas do dia dela, ela vai realizar as atividades da casa, trabalhar fora. Tem muita gente que sai para trabalhar. Nós mesmos, nós também estamos trabalhando lá na escola, como a gente falou na live passada. A escola está fazendo plantão, então a Kathleen vai, eu vou, a Carla vai, Fabrícia vai. Então a gente também está saindo, a gente também tem uma rotina complicada, mas quando a gente propõe a fazer atividade com o filho, precisa fazer essa rotina com ele. Eu acho importante isso. Rotina, atividade diversificada, muita brincadeira e leitura ajudam muito nesse momento. Obrigada, Fernanda. A professora Andréa, ela colocou ali também que nesse processo dá para se fazer atividades com os nomes dos familiares, alimentos. Ela colocou também a sugestão que as músicas da Galinha Pintadinha tem várias atividades e são boas para as crianças brincarem e para desenvolver também. A professora Roseli, Elaine, está falando aqui, se puder usar letras móveis como estratégia, será excelente. Quem tiver em casa, muito bom, né? Ou quem puder adquirir em lojinhas até de R$1,99, tem essas letrinhas, são as letrinhas soltas, né? E se não puder, de repente faz em casa, né? Com papel, A, B, C, D, todas as letras do alfabeto aí, e repetindo as vogais, repetindo algumas letras aí, para a criança poder movimentar essas letras e ir tentando formar as palavrinhas. Então, é uma dica boa também. Não é uma coisa muito cara, é um investimento bacana aqui, de repente, para esse momento. E, de repente, uma lousinha em casa também é uma coisa pequena, né? Mas para a criança brincar é bem interessante. É tudo no sentido da gente ajudar a criança e incentivar.
né? Então, acho que isso é bem bacana, né? E não desistir das crianças, né? A gente já está um tempo aí nesse isolamento, a gente sabe que é bastante cansativo, mas por favor, pais, não desistam, né, de ajudar os pequenos nesse momento. Eu tenho a Isadora, ela é mãe de uma aluna, né? Eu acho que ela é mãe, mas ela não colocou de qual aluno. Ela está falando se nós podemos acertar um horário fixo para o envio das atividades. Tem dia que o envio é às 7 e às vezes é às 10. Então eu vou explicar isso para a Isadora e para todas as pessoas que estão acompanhando a live, porque é somente uma pessoa que posta. Então sou eu que posto do 1º ao 5º e a coordenadora Fabrícia do 6º ao 9º. O que acontece? A gente procura postar sempre no mesmo horário, mas alguns dias, mãe, a gente tem reuniões, então a gente precisa fazer reunião com a Secretaria da Educação, com o setor lá de divisão pedagógica. Normalmente, 90% das vezes eu posto a partir das 7 da manhã, que é o horário que eu acordo aqui, porque a rotina da minha casa é esse horário. Mas teve 2 vezes que eu não postei nesse horário, porque eu estava em reunião, e a gente tem que fazer live com outras pessoas, para receber orientação, para passar para os alunos também, para passar para os nossos professores, porque a gente tem que fazer um trabalho também com os professores, não só com os alunos. E também, às vezes, acontece algum problema, algum professor nosso fica doente, algum professor tem problema com o computador, né? Então, a gente ainda está se apropriando de toda essa questão tecnológica, né? Quando a gente foi lá, fez a faculdade, a gente não aprendeu a ser youtuber, né? Dar essa aula online ou usar todas essas ferramentas. Então, às vezes, os professores têm algum problema de envio de atividades, aí eles não conseguem enviar a atividade na hora certa, lá no tempo que a gente pediu, porque o envio da atividade funciona assim: o professor passa para a escola, eu vou até a escola, né, acesso a documentação da escola, e aí eu recupero as atividades e eu é que coloco no grupo para as crianças do 1º ao 5º ano. Então eu só estou justificando que às vezes acontece algum atraso por conta disso, por conta de outras reuniões que a gente é obrigado a participar, a gente não para, o nosso trabalho está muito intenso, e também porque eu dependo do envio que os professores fazem para mim, para a escola, né? E que às vezes eles têm certa dificuldade para enviar, e a gente faz essa força-tarefa, a gente pergunta, não conseguiu enviar pelo e-mail, manda no meu WhatsApp, às vezes está só o WhatsApp funcionando, só o celular ou não está, ou se não conseguiu, a gente cria alguma atividade para auxiliar no dia em que o professor da sala do seu filho não enviou, ou o especialista. Então é nesse sentido, a gente procura sim enviar no mesmo horário, todos os dias, a partir das 7 eu envio do 1º ao 5º ano, quem acompanha pode verificar, mas algum dia ou outro, infelizmente, acontece isso, então a gente justifica por esse motivo, né? Tem reuniões que eu preciso participar e tem atividades que a gente aguarda o professor enviar naquele mesmo dia, tá bom? Obrigada, Fernanda. Olha, a Laura Firmino dos Santos, ela está querendo tirar uma dúvida. Ontem realizei o cadastro no Google Class, porém ele pede um código de sala e eu não tenho. Eu estou vendo aqui que ela escreveu isso e a professora Adriana respondeu já para ela. A professora Adriana disse que não é necessário esse código da sala para entrar no Classroom. A criança já está registrada na sala. O que pode acontecer é que quando a mãe entra, ela tá clicando numa outra aba que não é a que vai cair diretamente na sala. A Adriana fala assim, ó: Laura, provavelmente você está entrando pelo perfil de trabalho. Tente pelo perfil do aplicativo Classroom sem a maletinha do lado, que aí vocês vão conseguir. Não é necessário código de sala nenhum, gente. Já cai direto na sala do aluno, porque o aluno está matriculado nessa sala. O e-mail dele já está lá e já está cadastrado. E aí a Adriana fala que é pelo próprio aplicativo que entra e não é o perfil de trabalho, é o da sala de aula,
tá bom? Mas aí o que eu posso pedir para a Laura? Como eu estou administrando o grupo, depois ela pode me mandar essa mensagem no particular, naquele número que sempre envia atividades, Laura, que aí a gente vê qual é a sua dificuldade, tá bom? Mas faz essa primeira tentativa de entrar sem o perfil lá de trabalho, com essas explicações que a professora Adriana Duarte está dando, para ver se dá certo. E aí, se não der, você pode me mandar mensagem que depois da live a gente procura ajudar você nesse acesso, tá bom? E também não estar conectada com outro perfil, né? Com outra conta Google, né? Então tem que tomar cuidado, porque se você estiver conectado com a sua conta, não vai dar certo. Tem que ser o e-mail que a prefeitura criou. Senão, você não vai conseguir acessar a sua sala de aula. Tá bom? E aí, na dúvida, entra lá na nossa outra live ou na descrição da live lá no nosso canal, que tem a explicação certinha para entrar no seu e-mail criado pela prefeitura, o @edu.sme.prefeitura, né? Então tem lá a orientação certinha. Tá bom, Laura? E qualquer coisa a gente está disponível, também pode ligar aqui na escola, a gente está em sistema de plantão, a gente tenta te ajudar aí. Tá? Mas é bem importante que todos tentem entrar, porque é por lá que vocês vão conversar com os professores, e com todos, né? Todos estão disponíveis. Tem uma outra mãe aqui também, Elaine, a Maria Amparo dos Santos. Não sei se você consegue ver aí o comentário dela, não? Não, tem da Adriana ainda para mim. Ah, tá. O meu filho Guilherme, do segundo ano B, responde todos do livro. Não consegui baixar o Google Sala de Aula. Mas, mãe, você consegue entrar no WhatsApp? Você está no grupo do WhatsApp, né? Então, lá os professores vão orientando certinho qual lição, qual página que tem que fazer por dia. Né, os professores vão orientando, aí por lá vai ficando mais fácil. Se não conseguiu ir pelo Google Class ou Google Sala de Aula, né? Vai pelo grupo do WhatsApp. E se não conseguiu no grupo do WhatsApp, vai pela apostila, tá? E aí qualquer coisa também entra em contato com a gente. Mas o importante é, como a Fernanda disse, né? Ter uma rotina de estudos. Isso é muito importante, né? Para a criança não esquecer que ela tem esse compromisso de estudar, enquanto estudante, né, do ensino fundamental. Pequenininhos, mas já no ensino fundamental, né? Então, desde o primeiro e do segundo aninho, né? Obrigada, meninas. Bom, agora, todas as dicas que foram dadas sobre alfabetização, direcionadas ao primeiro ano, também são válidas para o segundo ano. E porque no segundo ano esse processo de alfabetização ele é contínuo, então ele vai do primeiro, segundo, ele começa lá na educação infantil e vai direto na educação básica. E agora a gente pode dar algumas dicas para o segundo ano de leitura, para que os pais, as famílias possam ler para as crianças todos os dias e o que a gente pode estar indicando para eles. Alguém quer começar? Eu vou aproveitar aqui a fala da mãe, olha, a Ana Cristina Amorim, que é super parceira nossa lá no Instagram, ela sempre compartilha as atividades do Lucas e o quanto que ele está se desenvolvendo. Parabéns, mãe, aí pelo apoio para o Lucas. Aí ela disse que usou uma lousa pequena aqui e percebe que o Lucas se interessa mais quando escreve na lousa, né? Então é uma dica aí também, é um investimento que não é tão caro, né? Mas que pode ter um efeito bem bacana, né?
No segundo ano, então, agora sim, a gente falou coisas mais gerais, né, que valem para o primeiro e para o segundo ano, como a Elaine já explicou. No segundo ano, eu queria destacar que agora muitos já já estão alfabetizados, já entenderam como é que se escreve as palavras, né? E aí as professoras elas começam a, a dar um passo além, que é começar a ajudá-los a estruturar textos, né? Então, um gênero de texto que é muito simples e que vale tanto para o primeiro para o segundo ano, mas agora para as crianças que já também estão alfabetizadas, são as listas, né? Então, elas podem elaborar listas e aí coloca a criança lá para fazer. Ó, nós vamos no supermercado, vamos fazer uma lista do que a gente precisa, mas quem vai escrever é você. E coloca a criança para escrever as palavras, porque a estrutura da lista é uma palavra embaixo da outra. Na sala de aula, a professora pede para colocar em ordem alfabética, ela trabalha outras coisas, mas em casa, se você pedir para ele fazer uma lista, e depois uma lista de brinquedos, uma lista de desenhos que gosta mais, de filmes. Eu estou aqui imaginando, né, as listas que as crianças podem fazer. Isso é uma atividade bem bacana e que não é tão difícil, né, colocar as crianças. E aí eles vão tendo dúvidas das palavras. Ah, mas que letra que é? É carrinho, né? Aí carrinho, ri, como que é? Sei lá, né? Estou imaginando como é que eles podem fazer perguntas para vocês, e aí vocês vão ajudando. Então, é bem legal esse gênero, né? Tanto para o primeiro quanto para o segundo ano, e é um gênero muito utilizado para as professoras ensinarem as crianças, né? Obrigada, Kathleen. Alguém quer Posso complementar? Michele? Sim, claro. Cícera. Cadê? O microfone da Michele está fechado. Acho que a Cícera fala e depois a Michele. Pode ser? Pode ser. Só complementando o que a Kathleen falou, e a questão do livro também, diferente de ser livro ou lista, né, desculpa, olha, é importante trabalhar o letramento dessa criança também, né? A gente fala muito de alfabetização, que é a escrita e a leitura, mas existe também uma palavra chamada letramento, onde a criança ela tem que interpretar o que ela está escrevendo, o que ela está ouvindo. Então, vai fazer uma lista de compra. Por que a gente precisa fazer uma lista de compra? Né? Qual a finalidade dela? Tem uma sequência, não tem uma sequência? Vamos separar por alimentos, material de limpeza ou não? Então, assim, discutir isso com a criança. Ah, é uma leitura de um livro? O que fala esse livro? Por que ele fala, né? Qual o caminho que ele quer nos levar? E isso vai auxiliar na criança também sempre na vida futura. Então, tudo que nós trabalhamos com essa criança agora, e se for bem trabalhada, ela vai ser um adulto muito eficiente na vida, na sociedade. Então, o letramento é de extrema importância. É a interpretação, é o olhar dela crítico com relação a tudo que ela está vendo. Então, normalmente, quando eu faço uma reunião com os pais, eu gosto de frisar muito isso. E eu costumo brincar até com a palavra rosa, né? O que é o rosa? Escreve na lousa, e o que pode ser essa palavra? É uma flor? É um perfume? É uma cor? Então, ela tem várias interpretações. E tudo que nós fazemos, vemos, ouvimos, tem várias interpretações. Qual é a correta? Existe uma correta? Não existe? Então, é sempre bom dialogar com essa criança sobre isso, até para ela ampliar essa visão de mundo. Então, a gente não pode esquecer disso também. Obrigada, Cícera. A Michele vai falar? Complementando o que a Cícera pontuou, eu vejo que, assim, tem muitos materiais que dá, assim, para a família explorar com as crianças, né? Principalmente em relação à questão de contação de histórias. É um movimento que está bem forte agora, né, no período de pandemia. Então, tem muitas lives, muitos materiais disponíveis, né, na internet em relação à contação de histórias.
Então, colocar a criança, né, para assistir esses momentos, acho que é uma dica, né, de entretenimento interessante. A TV Cultura tem um material muito bacana em relação aos contos de fadas. Então, para as crianças já de segundo ano, o que seria interessante? Se a família, né, tiver de prontidão com material ou pesquisar na internet, algum conto de fadas simples, né, assim, de leitura rápida, que seja curtinho, resumido, e que a criança já tenha autonomia para tentar, né, ir lendo, e depois ela assiste o conto de forma na mídia, né? Então, ela vai fazendo essas associações do que ela leu com a parte, né, do recurso midiático. Então, tem muita coisa disponível. Eu acho que o importante é ir oferecendo, né, para a criança momentos para que ela possa, desde tocar o livro, desde assistir uma história através de... Então, e trabalhando, né, nesse percurso da imaginação. Claro que crianças do primeiro ano, elas vão necessitar de uma leitura compartilhada a partir, né, da família, então o pai lendo, a mãe lendo para essa criança, e já a partir do segundo, né, aquelas crianças que já detêm o processo da alfabetização mais consolidada, alguns já vão conseguir com autonomia, né, em construindo esse percurso. Mas uma dica é sempre estar estimulando, né, as crianças a lerem de alguma forma, seja tanto em língua portuguesa ou em língua inglesa, né? No caso, a língua inglesa, ela entra nesse processo como um suporte, né, para estar subsidiando tanto a alfabetização linguística, numérica, alfabetização matemática e artística também. Então, o importante é esse incentivo, e na medida, né, do possível, os professores, né, eles vão fazer indicações também de leituras, e até mesmo, né, o próprio repertório, né, de atividades sempre vem com alguma coisa para os alunos estarem efetuando nessas práticas de leitura, né, seja pela vertente da matemática, ou da língua inglesa, ou de artes. Então, o interessante é a família sempre estar estimulando, né, isso. Tem vários recursos, né, então na internet mesmo, se vocês pesquisarem como livros, né, infantis, PDF, às vezes você encontra, né, assim, livros disponíveis, né, para acesso. E tem muitas, assim, também as crianças gostam bastante, né, de gibis. Então, Turma da Mônica, tem vários materiais, assim, disponíveis que auxiliam, né, que mexem bastante com esse lado lúdico e que estimulam a percepção linguística, né, a ampliação aí desse repertório das crianças. Era isso. Obrigada, Michelle. Imagina. Só complementando, toda sexta-feira a gente tem aula de leitura, né, e arte. Então, as professoras, elas acabam disponibilizando bastante vídeo, e a professora Bárbara tem feito um trabalho para todo o Fundamental 1 de selecionar, além de livros, ela dá dicas de filmes, de música e também de desenhos que estejam trabalhando na temática daquela semana. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando a festa junina e ela separou vários conteúdos bacanas, não só de livros de leitura, mas de música, de filme, de desenho e de gibi, da Turma da Mônica, tudo isso que você citou. Todas as sextas-feiras a gente posta no grupo do WhatsApp e as professoras colocam no Google Sala de Aula também, no Google Classroom, tá bom? Obrigada. Bom, a Luísa Gomes, ela está mandando um recado para a professora Cléo. Obrigada, professora Cléo, te amo, estou com muita saudade. Gracinha. Bom, só para finalizar, então, sobre gêneros, também é legal a criança ouvir alguém lendo para ela e depois perguntar o que ela entendeu da história, a parte que ela mais gostou. Também podem ser lidos junto com ela poesia, contos, lendas, músicas, rótulos, receitas,
listas de várias coisas, como já falamos, de animais, produtos de limpeza, frutas, alimentos variados, números infinitos, né? Leitura de números, gibis, jornais, revistas, são várias coisas que podem estar sendo introduzidas aí no dia a dia da criança. Bom, aqui já foi falado de tudo um pouco, já falou de rotina, falamos de gênero textual, já foi falado da importância do brincar, da musicalidade no desenvolvimento da criança. E eu quero saber se vocês querem falar alguma coisinha mais sobre rotina, né? Para quem tem filho, a Fernanda já citou bastante coisas assim com relação aos filhos, mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Então, teve um caso, né, um dia que uma mãe estava muito nervosa, muito ansiosa, né, porque ela continuou trabalhando, né, ela tinha um trabalho num hospital, então ela continuou normalmente, a criança em casa, e ela levava embora o celular, né? E aí ela estava preocupada, porque a gente estava mandando as atividades e o filho não estava conseguindo fazer as atividades no horário que ele estaria na escola ou que nós estávamos mandando as atividades. Então, aí eu conversei um pouco com ela, né? Mas acho que pode ter outros casos também. Mesmo que não consiga fazer todos os dias as atividades, né? Que é o ideal, é o desejável por nós, né? Que você reserve um tempinho ali de 1 hora e meia com a criança para fazer as atividades que a gente está enviando. Mas se não for possível, pega o final de semana. Pega o final de semana, senta com a criança e faça o que for possível, né, gente? Também teve um comentário assim, não grita com a criança, não briga com a criança, né? Mas faça o que for possível nesse momento, mas faça, né? Acho que isso que é importante. E se você não entendeu a instrução que o professor deu, né, pergunte para a criança, como que era mesmo que o professor fazia lá na sala? De repente, teve uma mãe que aconteceu isso. Eu falei assim, mas você já perguntou para a criança? Era uma lição de matemática, né? Você já perguntou para a criança? Porque eu também não sabia, né, como seria, né? Aí ela falou assim, perguntei, pronto, ele conseguiu fazer a lição. Então, às vezes a gente fica assim muito ansioso, querendo ajudar, né, a criança e não entende, e às vezes a criança já tem a resposta, né? Então, fazer o que for possível, da melhor forma, mas fazer. O ideal é todo dia, não é possível? O ideal é de manhã, não é possível? Faça na hora do almoço, faça à noite ou no final de semana, mas tente colocar a criança para fazer alguma coisa, né? E para terminar aqui, a professora Roseli está falando da importância ainda das músicas, né? Das crianças com necessidades especiais a desenvolverem a fala. Teve uma mãe que falou que o filho estava fazendo fono antes até da pandemia. Não sei se os atendimentos continuaram, provavelmente eles foram suspensos. Então, a professora Roseli está falando também que a música ajuda no desenvolvimento da fala, né? E aí, para todas as crianças de um modo geral, em especial aquelas que estão com alguma dificuldade de fala e que precisam de acompanhamento da fono. E é bem importante, né? Porque é a audição, é a fala e todo o processamento que está envolvido com as músicas. Então, a gente ainda faz mais esse reforço aí. E eu queria falar aqui, e já vou finalizar, porque nosso tempinho aí já deu, que eu estou, assim, com muita saudade dos nossos pequenos e dos nossos professores e de toda a rotina da escola, mas a gente tem que aguentar firme e a gente vai passar por essa, e que eu estou muito à disposição de toda a equipe e de toda as famílias da nossa escola, da nossa comunidade escolar. E muito obrigada
pela oportunidade, espero que eu tenha ajudado aí as famílias nesse momento, né? O foco foi a alfabetização, a gente tem muitos outros assuntos, né, da educação, mas foi bem, avalio como uma oportunidade bem bacana, e obrigada, mães, crianças que estiveram aí presentes, tá? Um beijo do fundo do meu coração. Bom, a Kathleen já fez os agradecimentos e eu quero agradecer também a participação de todos, o convite, e muita saudade de vocês. Espero que todas as famílias estejam bem, que todos estejam com saúde, e que é um momento difícil para todo mundo, para nós que estamos aqui também, né, enquanto professores, enquanto escola, enquanto funcionários, e a gente entende bastante também algumas dificuldades que algumas famílias encontram. E aproveitar esse momento que estão todos juntos para conhecer melhor uns aos outros, conhecer melhor os filhos, abraçar bastante, beijar, conversar, usar máscaras, mesmo que o comércio abra, mesmo que as coisas comecem a ficar mais flexíveis, a gente tomar muito cuidado, porque nós temos vizinhos, nós temos outras pessoas que a gente também tem que cuidar. Então, sempre usem as máscaras. Nós não estamos usando agora porque estamos distantes, estamos cada um na sua casa. Então, por isso que nós não estamos usando aqui neste momento. Mas no dia a dia a gente sai, usa máscara, lavem as mãos, sempre que sair e voltar para casa, façam a higiene necessária, banho, tomem bastante água e se amem, se respeitem, e vamos refletir bastante sobre esse momento, né, para a gente fazer as nossas mudanças internas também, que a gente também não pode voltar sendo a mesma pessoa. Acredito que todos nós estaremos um pouco mais mudados e que seja para melhor. Obrigada, gratidão e muita saúde a todos. Eu quero finalizar só lembrando uma coisa muito importante aos pais, que é o uso do Google Sala de Aula ou Google Classroom. Por quê? Porque ele é uma ferramenta que ela é disponibilizada gratuitamente pela prefeitura e é o nosso instrumento oficial de ensino. Antes da gente iniciar essa live, eu estava vendo as notícias e me parece que a Secretaria da Educação, os órgãos aí superiores de educação nacional do Brasil todo, estão estudando maneiras de considerar essas horas online como horas aula, horas de atividade, para que a gente não precise repor num futuro distante aí. Então, você imagina as nossas crianças que não estão realizando as atividades, que não estão acessando. Então, assim, eu sei que vai entrar num assunto muito longo, que é falta de acesso, falta de internet. Eu sei que acontece tudo isso, que a gente falou isso na live passada. Mas eu gostaria de lembrar aos pais que quem tem acesso, quem pode acessar, como a Kathleen disse, ou à noite, ou no final de semana, ou pelo celular, que procure acessar, porque é uma ferramenta necessária, uma ferramenta oficial. Somente no Google Sala de Aula vocês vão ter acesso diretamente aos professores de vocês, porque no grupo do WhatsApp quem coloca as atividades sou eu. Então, quando vocês me perguntam ou mandam foto, eu encaminho para o professor. No Google Sala de Aula não, gente. Vocês vão falar diretamente com os professores de vocês. As atividades, elas são avaliadas, então eu peço que vocês façam o maior esforço do mundo para usar essa ferramenta, para contar lá como atividade, como aula feita. Tem umas notas lá que as professoras vão atribuindo a cada atividade que vocês postam, tá? Não é uma nota assim, ficou bom, nota 10, ficou ruim, nota 0. Não, é uma nota assim, participou, que legal que você participou. Tanto que a nota é 100, gente. A gente não dá nota 100 no nosso dia a dia na escola, né? Então, é uma nota só porque participou, porque entrou, porque realizou. Então, o meu recado final para vocês é esse. Não deixem de tentar acessar a nossa plataforma do Google Classroom. Qualquer dúvida, liguem na escola ou mandem mensagem através do celular, né, do WhatsApp, ou liguem na escola,
Nós estamos aqui disponíveis, 24 horas o nosso telefone ligado, é gente na escola, tudo pela educação e tudo para que os nossos alunos consigam realizar as atividades e estejam protegidos. Como a professora Elaine falou, como a Kathleen falou, todo mundo em casa, é um esforço necessário, a gente não está em casa porque a gente quer, a gente está em casa porque nós somos forçados a nos cuidar nesse momento, tá? Quanto menos a gente sair de casa e quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai voltar. Então, se a gente se cuidar, essa questão da curva baixar, essa pandemia começar a ficar controlada, a gente vai voltar a trabalhar. Se agora abrir o shopping, todo mundo correr para o shopping, correr para a rua, correr para o comércio, a gente vai demorar para voltar, porque muito mais pessoas vão ficar doentes. Então, para a gente ficar bastante em casa, para a gente se cuidar, fazer toda a higiene necessária, máscara, álcool gel, lavar as mãos, tudo isso que já repetiram. E como a minha parte é pedagógica, eu reforço a atividade do Google Sala de Aula e de realizar as atividades, quem não conseguir pelo Google, pelo WhatsApp, tá bom? Beijo a todos, agradeço as professoras, a Kathleen, as meninas do segundo ano, a professora Ana, o professor Elias, as professoras do quinto ano também estão aqui, a Adriana, a Andréia. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente vai estourar o tempo. Toda a nossa equipe da escola, a nossa equipe que está sentindo muita falta de vocês e que está preparando as melhores atividades para vocês, tá bom? Um beijão a todos. Obrigada, gente. Ótima semana. Michele, quer se Eu quero agradecer o despedir? carinho. Cícera? Isso. Eu quero agradecer o carinho das mães que estão mandando vídeos, fotos, comentários. Estou amando a participação delas, a interação, desenvolvendo a atividade da forma que nós estamos pedindo, às vezes até melhorando. Então, receber esse retorno é muito bom. E quero avisar os alunos do terceiro ano que eu continuo esperando eles. Eles sumiram. Beijinhos a todos. Agradecer a participação de todos e o envolvimento das famílias e das crianças tem sido incrível, como a Cícera pontuou, os registros assim estão riquíssimos, né? E às vezes os resultados vêm para além do que a gente imaginava, assim, como produção final da atividade. Então, cada recebimento assim da atividade é uma alegria imensa assim para a gente vibra, se alegra, troca, partilha, porque é um resultado assim que está indo para além do que nós imaginávamos, né? Então, muito obrigada. Estou com muita saudade das crianças, muita mesmo. Obrigada às famílias por esse apoio. Sem vocês, assim, nesse momento, né? A gente sabe que as crianças precisam, né, não só pelo lado emocional, mas também pelo lado pedagógico. Então, nosso muito obrigada e agradecer aqui a toda a equipe presente. E conseguimos. Obrigada, gente. Valeu só muito, uma última coisa. A Fernanda quer falar. Só pedir para as mães divulgarem. Quem está assistindo a nossa live hoje, amanhã tem outra, do terceiro ao quinto ano. E aí vocês podem entrar novamente. Quem está participando hoje pode entrar para ver a de amanhã. E quem gostou, compartilha e fala para as outras mãezinhas entrarem amanhã também para essa bombada aí na nossa live, tá bom? Beijo a todos. É isso aí. Chama os amigos, toda a família, chama todo mundo, curte e aproveitem todas as dicas. Obrigada, Tchau, gente. gente. Obrigada. Como que eu saio?